Olá, meu nome é Ericles Melo e nós estamos iniciando mais um Blessed Talks. Quando falamos em evangelho, essa palavra evangelho se tornou muito comum no nosso meio de igreja, e graças a Deus por isso, no vocabulário do crente e tudo mais. Mas às vezes as pessoas não param para ter a noção do peso que é essa palavra, né? Do peso que ela tem, o que ela representa. Só que para a gente entender um pouquinho mais o que é o Evangelho, o que essa palavra representa, nós temos que voltar desde o início da Bíblia Sagrada, lá em Gênesis, quando Deus cria todas as coisas e cria a raça humana no sexto dia. Em Gênesis, no capítulo 2, a Bíblia vai dizer que Deus formou o homem do pó da terra. A Bíblia vai relatar que Deus cria todas as coisas com a sua palavra, ele fala, haja luz e há luz. Ele fala para haver a divisão da parte seca, que é a terra, ele fala para surgir o mar, ele fala para surgir os animais selvagens que nós conhecemos hoje. Mas quando ele cria a raça humana, a Bíblia vai dar esse fato que é extremamente importante para nós e representa o cuidado de Deus com a raça humana, o amor dele pela criação da humanidade, que é quando ele diz que ele formou a raça humana. Ele pegou o pó da terra e ele formou. Dá a entender que Deus nos formou, nos desenhou com a sua própria mão. Então Deus cria Adão e Eva, coloca eles no jardim do Éden, deixa toda a criação para que eles pudessem desfrutar e serem mordomos ali, né? Cuidarem da criação de Deus. Como eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, ainda não havia pecado na humanidade. O homem e a mulher eram a imagem e semelhança do Criador, ou seja, eram um casal santo. Em toda a criação havia um toque especial de Deus e o pecado ainda não tinha entrado no mundo. Só que um fato importante acontece no capítulo 3 de Gênesis. Satanás vem, a Bíblia vai dizer que ele estava ali como uma serpente, e ele tenta Eva, tenta Adão, e eles comem do fruto que Deus havia ordenado que eles não comessem. Se você voltar um pouquinho na história, Deus vai virar para a humanidade e falar, olha, podem comer de todos os frutos ali do jardim do Éden, de todo o fruto da criação. Mas não coma da árvore que está no centro do jardim, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia que dela vocês comerem, vocês vão morrer. Satanás vem então e começa a seduzir a humanidade, tentando deturpar a palavra de Deus, porque ele vai dizer que Deus falou, olha, no dia que vocês comerem dessa fruta vocês vão morrer. Aí Satanás vai e diz, olha, certamente vocês não vão morrer. É que Deus sabe que do dia que vocês provarem desse fruto, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Eva, então, cede à tentação, come do fruto e dá o fruto também para Adão, que também o come. Aí, então, entra o que nós chamamos de pecado. Pecado significa errar o alvo. O pecado é como se fosse um crime contra Deus. Deus estabeleceu uma lei e a humanidade quebrou essa lei. Então, a humanidade fez um ato criminoso contra o Criador. Beleza. Encerra-se o primeiro ato. Logo que isso acontece, a Bíblia vai relatar que Deus vinha ter um encontro com Adão e Eva para ter comunhão com eles. E a Bíblia vai dizer que Deus vem e procura por Adão e Eva. Obviamente Deus sabia o que tinha acontecido. Obviamente Deus sabia onde eles estavam. Mas Deus começa a perguntar, Adão, cadê você? Eva, cadê você? E a Bíblia vai relatar que eles estavam escondidos porque eles tinham vergonha, porque se encontraram nus. Quando eles falam isso para Deus, Deus questiona eles, mas quem disse que vocês estavam nus? E aí eles contam tudo aquilo que aconteceu, relatam tudo. E Deus então vai dar uma sentença para a humanidade, para Adão, para Eva e para a serpente também. E todas essas sentenças envolvem aquilo que acontece com a humanidade, com a criação e com uma promessa que Deus faria. Para Adão e para Eva, nós temos sentenças como que agora vocês vão colher do fruto do trabalho de vocês, do suor. Vocês vão ter que trabalhar muito para poder comer. E o pecado então entra na humanidade, entra na criação de Deus. E a Bíblia vai relatar que até mesmo as flores começaram a dar espinhos. Que toda a criação sofreu por conta desse pecado da humanidade. Então Deus faz uma promessa ali no Gênesis, que é algo que nós chamamos de proto-evangelho, que é pequeno evangelho. Deus vira para a serpente e fala assim, olha, do descendente da mulher vai vir um que vai pisar a sua cabeça, que vai esmagar a sua cabeça, e você vai ferir o calcanhar dele. De quem que Deus estava falando ali? Era de Jesus, que ele já estava prometendo ali no Gênesis que um dia enviaria o Messias para restaurar a comunhão da humanidade com Deus, restaurar todas as coisas.
A humanidade então continua crescendo, Deus expulsa Adão e Eva do jardim do Éden, que inclusive significa jardim de delícias. Então Deus expulsa eles dali. Eles começam a ter filhos, você conhece o restante da história. A humanidade continua crescendo, avançando. Deus envia o dilúvio ali porque havia uma maldade gigantesca na humanidade, mas resgata a família de Noé. Avisa Noé, constrói uma arca porque eu vou destruir toda a humanidade. Mas ainda assim, a humanidade continuou se corrompendo. Toda vez que você olhar para a nossa humanidade, quando você vê guerras, quando você vê gente passando fome, quando você vê doenças atacando a humanidade, sempre pense que tudo isso começa lá no Gênesis, quando o pecado entra no mundo. Uma questão importante. Lembra que Deus havia prometido que Adão e Eva morreriam quando comesse do fruto? Eles morreram fisicamente? Sim, mas não instantaneamente. Eles morreram depois. A morte entrou na humanidade. A humanidade não foi feita para morrer. Por isso que hoje nós colhemos o fruto disso e infelizmente participamos de velórios de pessoas que nós amamos, de pessoas que foram extremamente importantes para a nossa vida, mas que infelizmente um dia acabam morrendo. Mas houve uma morte ali também no Éden, que é a morte espiritual. Adão e Eva foram separados de Deus. A Bíblia vai dizer que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E desde então, é estabelecido de que houvesse um sacrifício de sangue para a purificação dos pecados. Se você ler o Pentateuco por inteiro, você vai ver Deus ensinando a humanidade de como eles deveriam fazer para pagar pelo pecado que eles haviam cometido. Só que esse pagamento desse pecado não era suficiente ainda. Eles pagavam pelo pecado anual, trazendo um sacrifício para Deus no templo, para os sacerdotes, para que eles pudessem ser purificados desse pecado que eles cometeram, ou que nós hoje nascemos em pecado, como vai dizer o salmista. E Deus vai enviando na história da humanidade profetas que vão anunciando, olha, vai vir alguém que vai restaurar todas as coisas. Vai vir alguém que vai restaurar a comunhão entre Deus e os homens. E esse alguém era Jesus. Jesus vem, nasce através de Maria. A Bíblia vai dizer, lá em Filipenses, que Jesus ele se humilhou, ele se esvaziou da sua glória. E nasce como um bebê. Se você prestar atenção do quão sério isso é, você vai ficar perplexo porque você começa a imaginar e ver que Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus que criou todo o universo, um universo infinito, cheio de planetas, cheio de meteoros, cheio de estrelas, toda a nossa vida aqui foi criada por Ele. Ele se fez como um bebê e precisou ser carregado no colo por uma mulher. Ele precisou ser amamentado, ser cuidado com os cuidados de uma criança normal. Então Jesus vem, ele cresce e começa seu ministério aqui na terra, escolhe ali os seus discípulos, seus apóstolos, com uma mensagem: se arrependam, porque chegou o reino dos céus. E agora Jesus passa a pregar isso, fazer sinais ali no meio de toda a multidão, de todos aqueles que o seguiam, todos aqueles que viam ver aquilo que ele estava fazendo, aquilo que ele estava falando, e viram com seus próprios olhos muitos milagres poderosos acontecer, como cegos enxergando, gente ressuscitando, muitas coisas que para a gente não é normal, não é o comum de nós vermos. Jesus ele é traído por Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, como já estava profetizado que aconteceria. E então ele é preso, levado, julgado, e ele é condenado à morte, e morte de cruz. Jesus, ao morrer na cruz, ele estava pagando pelo seu pecado, pelo meu pecado, por todos aqueles que um dia nasceram em pecado, ou seja, toda a humanidade. E Jesus paga esse preço, mas a Bíblia vai relatar algo incrível. E ele mesmo já anunciava, olha, no terceiro dia eu vou ressuscitar. E ao terceiro dia Jesus ressuscitou, para a glória de Deus. Quando ele ressuscita, ele vem até os apóstolos, começa a mostrar para eles provas da ressurreição dele. Então Jesus dá uma ordem aos apóstolos, aos seus discípulos: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele nos comissionou para isso, para que a gente divulgasse essa mensagem. E o que é essa mensagem? É o Evangelho. O Evangelho é puramente isso. A humanidade pecou. Nós estávamos condenados à morte eterna, à separação de Deus eterna. Mas,
Pela graça de Deus em Cristo Jesus, hoje o caminho foi aberto para a restauração dessa comunhão com Deus. Jesus ele vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por ele. Nós todos devemos nos arrepender dos nossos pecados, viver uma vida de arrependimento de pecado e buscar a Deus com todas as nossas forças. Jesus ele vem e a Bíblia vai relatar que quando ele morre, o véu do templo ele é rasgado. Que véu era esse? Era o véu que separava o santo do lugar do santíssimo, aonde ficava aquilo que era representado como a presença de Deus, ficava a Arca da Aliança, aonde somente o sumo sacerdote podia entrar. Mas agora, como o véu se rasgou, todos que quiserem podem entrar na presença de Deus de novo. Basta você crer em Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados e segui-lo. E segui-lo por amor a Ele, por amor àquele sacrifício que Ele fez por nós. Segui-lo porque Ele é Deus Todo-Poderoso e o único Deus. Então, se um dia te perguntarem o que é o Evangelho, basta você responder: olha, a humanidade foi criada em imagem e semelhança de Deus, mas nós pecamos. Porém, Deus nos resgatou com seu próprio sangue. Ele se sacrificou numa cruz por mim e por você, para que um dia nós pudéssemos voltar para a presença de Deus. E é extremamente importante isso. Ele prometeu que ele vai voltar. E quando ele voltar, nós todos vamos estar com ele para toda a eternidade. Se você gostou desse vídeo, deixa um curtir aqui embaixo. Comenta o que você achou. Você já tinha ouvido a explicação do Evangelho completa assim? Claro que tem muitas outras informações que são importantes, mas vai ter muito mais vídeo aqui para você. Então já se inscreve aqui no canal da Promessa Vila Medeiros para mais conteúdos.